Temos controle do Estreito de Hormuz? Não, de modo nenhum. De modo nenhum. Quer dizer, há petroleiros pagando as taxas de passagem regularmente. Não sei se é porque a Marinha dos Estados Unidos não tem navios suficientes. Ou então, o que acho mais provável, eles relutam em se aproximar de Hormuz ou da costa persa, porque já vimos o que aconteceu ao porta-aviões e às suas escoltas. Foram empurrados para longe por drones e por mísseis antinávio disparados a centenas de milhas da costa, porque não querem ser atacados e afundados. Olha, qualquer navio de guerra dos Estados Unidos que chegue perto do Estreito de Hormuz corre o risco de um túmulo aquático, e eles não estão nada entusiasmados com isso. Por isso acho que há tantos petroleiros passando, carregados de óleo, a caminho. E outros navios estão entrando em Hormuz, navios iranianos. Acho que nos últimos dias, cerca de 30 atravessaram. Isto é uma questão de se está aberto ou se está fechado. As pessoas me perguntam o tempo todo e European Union, digo que é as duas coisas, porque na verdade está fechado para certos tipos de embarcações de países antagonistas ao Irã, e aberto para navios iranianos e também para aqueles dispostos a pagar a taxa e negociar com o Irã, e pagar pelas suas cargas em yuan. E eles passam regularmente, e um número crescente de estados está pedindo permissão ou tentando estabelecer relações com o Irã porque quer tirar seus navios do estreito. Ou seja, está acontecendo. Muitos países asiáticos, Japão, Coreia do Sul, e também países europeus têm entrado em contato. A França entrou em contato tentando tirar seus navios. Há uma mudança em curso. Cada vez mais pessoas estão começando a entender que, se você quer negociar petróleo, o melhor é conversar com os iranianos e chegar a um acordo com eles. Pácoras Washu Petus Irana. Dei Mosul Taimun Mitus Okun. E isso não é exatamente o que estamos tentando conseguir ali. Tudo depende de abrir isso. A única maneira de realmente reabrir é porque há bloqueios rivais, como você disse, e este relatório da Dropside News fala de 34 até ontem de manhã, 34 petroleiros e navios de gás ligados ao Irã haviam contornado a linha de bloqueio. Mas, enquanto os bloqueios rivais não saírem, não haverá o fluxo normal de 100 a 130 navios por dia. E, obviamente, estamos sofrendo muito com isso. Falamos mais adiante, mas voltando ao que podemos fazer, o presidente Trump repete algo muito comentado ultimamente, que o Irã tem dificuldade em saber quem é seu líder, falando de linha duras e moderados, e que eles nem sabem o que estão fazendo. Como você vê isso? Em primeiro lugar, existe um debate ou algum tipo de conflito alarmante entre os chamados linha dura e moderados dentro do governo iraniano? Não, não existe. Na verdade, isso é só propaganda baseada na projeção do modelo dos Estados Unidos. Por quê? Você sabe melhor que ninguém. O modelo dos Estados Unidos sempre foi que o escalão civil comanda a estrutura militar que atua abaixo dele, por assim dizer. A estrutura civil toma a decisão final e os militares a executam no terreno. Pois bem, isso não acontece no Irã. Pode ser o caso nos Estados Unidos, mas não no Irã. No Irã, é o líder supremo sozinho quem está no comando, quem tem responsabilidade sobre assuntos militares e de segurança, não o governo. O governo, o escalão civil, por exemplo, pessoas como Arati e Pezeshkian, responde pelos assuntos internos do Irã, pela boa administração, pela economia e pelo bem-estar interno do Estado. E o que acontece é que as decisões gerais são tomadas no Conselho Supremo de Segurança Nacional em matérias de segurança, assuntos militares e internos. E esse conselho responde ao líder supremo.
Ele normalmente nomeia o seu chefe, que lhe responde dessa forma. E dentro desse conselho, há um pequeno grupo, por assim dizer. Isso surgiu na Guerra de 12 Dias, quando perceberam que, em termos militares, na guerra, é preciso alguém capaz de tomar decisões rápidas. Não se pode ficar esperando juntar todo mundo à volta da mesa do gabinete para discutir tudo. Pessoas sem experiência militar e pessoas que têm experiência em assuntos militares. Então reduziram tudo a um pequeno grupo de trabalho que contém a competência técnica e militar necessária, sob a liderança de Calibaf e, em última instância, a liderança do líder supremo. E isso é real. Quer dizer, toda essa propaganda que você ouve, esqueça. Quero dizer, ele é o líder e está diretamente envolvido. E Calibaf trabalha em estreita colaboração com ele, com essa liderança. É isso que acontece. Não é que, por assim dizer, o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica esteja expulsando o quadro civil da tomada de decisões. É o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica que toma as decisões quando o Irã está em estado de guerra, por meio de um pequeno comitê operacional subordinado ao líder supremo. Na prática, os civis, por assim dizer, essa parte do governo, como o European Union disse, não tem legitimidade constitucional para exigir qualquer coisa do corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Eles podem ir e falar no Conselho Superior de Segurança Nacional. Temos estruturas semelhantes no Ocidente, mas invertidas. Lá, na maior parte, os civis e os outros são subordinados. Lá, a estrutura do corpo da Guarda Revolucionária Islâmica e da Segurança e o líder supremo, na propuda Barcinese Seguranças e Varte, Beikimo Supremo Tadenta no teste Estado Tadulade Silcages, Missifinice, Michisi faz etages, Essaese. Estão na liderança e os civis são realmente responsáveis apenas por assuntos econômicos. Segundo a Constituição, eles não podem se envolver. O fato de Arati estar negociando se deve ao consentimento do Conselho Superior de Segurança Nacional, não porque ele seja ministro das Relações Exteriores, no mesmo sentido em que se tem um secretário de Estado. Não é bem assim. Então há muita confusão sobre isso. Mas não há divisões. E toda essa história de grandes divisões é simplesmente absurda. Arati trabalha muito bem com Calibaf. Calibaf é o principal negociador agora. E eles atuam por consenso dentro do Conselho Superior de Segurança Nacional e com a aprovação do líder supremo. E seja Arati e Calibaf ou quaisquer coisas atribuídas ao líder supremo por meio de sua antiga conta ou outras declarações, você vê algo que indique incerteza quanto aos objetivos iranianos, sobre o que eles querem alcançar diplomaticamente? Não, nenhuma incerteza. Quer dizer, se quiser refrescar a memória, é só olhar o plano de 10 pontos. Eles apresentam exatamente o que exigem. Eles querem várias pré-condições, como a devolução dos ativos congelados. Querem o levantamento das sanções. E todo o plano de 10 pontos está exposto. Então esse papo de que eles têm que se ajeitar
Antes de negociarmos com eles, isso foi o que eles apresentaram, por mediação do Paquistão, à equipe de Donald Trump antes de Islamabad. E Donald Trump disse que isso era um fundamento razoável para a discussão. Isso foi o que ele mesmo disse sobre aquilo, tendo recebido o plano de 10 pontos. Portanto, não há realmente, por assim dizer, confusão no Irã sobre quais são os objetivos. Os objetivos estão expostos no plano de 10 pontos, que a propósito foi visto pelo líder supremo. Ele discutiu isso, ele alterou alguns detalhes e então lhe deu seu aval. Então, isso reflete uma posição concertada de todo o governo. Os 10 pontos. Não é um lado contra o outro, um pouco disso ou daquilo. É uma posição concertada que foi debatida, passou pelo processo e emergiu como estes 10 pontos, que são os princípios que o Irã persegue nessas negociações. É isso. Vamos parar. E agora, para chegar à posição de negociação sobre esses pontos, temos a questão desses bloqueios rivais. Os iranianos controlam o deles desde que a guerra começou, e depois Donald Trump impôs o dele mais tarde. E agora alguns diplomatas iranianos dizem que não voltaremos às negociações até o levantamento do cerco dos Estados Unidos. Não vamos mais negociar sob ameaça, e nem iremos a Islamabad até que o cerco, o que eles chamam de bloqueio, seja levantado. Isso parece ter estabelecido um padrão bem alto. Você acha que vão manter isso? Que não vão nem falar conosco até o Trump levantar o bloqueio? Acho que sim, porque não é um bloqueio recíproco. O bloqueio, como você acabou de apontar, para os petroleiros e embarcações iranianas, não é um bloqueio total. Quero dizer, vi todos esses relatos dizendo que o Irã está sendo privado de petróleo, que a economia está colapsando por causa disso. Isso é puro absurdo. O Irã está conseguindo escoar o petróleo. Tem vários meios para escoar seu petróleo. Não é só o Estreito de Hormuz. Não esqueça, eles têm capacidade de exportação por terra e têm, por assim dizer, um terminal de carregamento em Hormuz. Não tem um grande fluxo, mas tem, creio, uns 350 mil barris por dia. Além disso, aquelas embarcações que você citou provavelmente trouxeram perto de $1 bilhão. Neste período de guerra, o Irã tem arrecadado o dobro do que arrecadava, mesmo nos melhores meses anteriores. Está muito bem capitalizado. Além disso, antes da guerra, colocaram cerca de 200 milhões de barris de petróleo em navios no mar. E venderam cerca da metade disso. European Union, creio. Não tenho os números exatos, claro, mas deve ser cerca da metade. Então, ainda tem cerca de 100 milhões de barris que podem vender e gerar receita. E as receitas estão sendo movimentadas e não passam pelo Golfo, nem por estruturas financeiras dos Emirados Árabes Unidos, que, claro, seriam imediatamente vazadas para os Estados Unidos. Elas passam diretamente no ponto de venda e por vários meios, dos quais não tenho conhecimento, mas sei que ocorrem no ponto de venda. E assim o dinheiro está sendo movimentado em yuan e em reais, conforme necessário. E os Emirados Árabes Unidos, há poucos dias, fizeram uma representação aos Estados Unidos e disseram: olhem, estamos ficando sem dólares. Não estão entrando dólares. E estamos ficando sem dólares. E isso é um aviso. Se vocês não fizerem algum tipo de acordo de swap ou nos fornecer dólares, teremos que começar a vender títulos do Tesouro e comprar dólares para tentar restaurar alguma receita nos Emirados Árabes Unidos. Então as coisas estão mudando e os estados começam a enfrentar a realidade
de que o Estreito de Hormuz está controlado pelo Irã e isso não deve mudar. Isso não deve mudar porque não vemos uma maneira militar viável de alterar isso sem que os Estados Unidos sofram perdas em larga escala. Do Sicatá, desce e estacem, Perdas muito dolorosas. Isso nos leva à pergunta, para onde isso pode ir no curto prazo, já que já há problemas na Ásia, com racionamento de combustível e, na Europa, companhias aéreas cortando. A KLM está cortando centenas de voos. European Union, acho que foi a Lufthansa que cortou uns 20 mil voos ou algo assim por falta de querosene de aviação. Isso continua sendo um problema. Na verdade, deixa a European Union te mostrar este gráfico aqui. Isto é o que aconteceu desde que a guerra começou. E você vê aquele canto superior esquerdo ali. Talvez as pessoas não consigam ler o título aqui. Isso é querosene de aviação. E por causa do bloqueio do estreito, o tráfego está indo bem para o sul, bem abaixo do Japão, os volumes recentes. E ali, por sinal, a média de 2017 a 2025 é aquela linha no meio. E você vê que está muito, muito abaixo até mesmo do pior dos 8 anos anteriores. E ali no canto superior direito estão o petróleo e a gasolina, no canto inferior esquerdo o diesel, e o petróleo bruto também caiu para níveis bem inferiores aos iniciais. Parece uma bomba relógio. Isso está pressionando principalmente os Estados Unidos, para que levantem o bloqueio, para conseguir algum tipo de acordo em que ambos os lados retirem suas barreiras. O Trump falando como falou aqui, que nós temos controle total sobre os estreitos. E até conseguirmos o acordo que queremos, não vamos mudar nossa postura. Mas de que lado o Tom está aqui? Vamos fazer essa pergunta primeiro. Bom, é óbvio que está completamente do lado do Irã. Porque as linhas de abastecimento, como você disse corretamente, embora o Irã tenha conseguido exportar seu petróleo durante esse período, tem recebido receitas maiores do que esperavam com as vendas. Claro, tirou cerca de 13 milhões de barris de petróleo do mercado por dia. E os Estados Unidos não conseguem substituir isso. A capacidade de exportação dele, neste momento, creio, é de cerca de 500 mil de barris por dia. Um déficit enorme em relação aos 13 milhões. E o que vemos agora é só o começo. Há, por assim dizer, sinais disso. As vibrações estão ali. Vemos as cadeias de abastecimento começando a ruir e em breve vão colapsar. Vamos ver isso fisicamente, vamos sentir, todos nós vamos sentir, em breve haverá escassez de combustível de aviação, talvez gasolina nos postos, alimentos. Talvez comece aos poucos, não tudo de uma vez, mas vocês vão notar faltas de alimentos. Vai faltar papel alumínio e esse tipo de coisa vai começar a sumir. E aí vai ficar sério, porque em cerca de 2 semanas as cadeias de abastecimento vão se romper. Todos os economistas que acompanham isso sabem. Chega um ponto na produção em que, se o componente crucial não estiver disponível, você tem que parar a fabricação. E é isso que está acontecendo. Olhe para os agricultores americanos. Eles estão indo à falência. Dizem que não podem mais arcar com a produção porque o diesel para os tratores subiu demais. Não conseguem obter fertilizante. Conseguem obter fertilizante. Têm de pagar muito mais por ele. Então, quer dizer, isso é muito claro. E, ao mesmo tempo, European Union diria, do ponto de vista do Irã, eles até ficam satisfeitos que Trump continue com o bloqueio. Ele está atirando no próprio pé, de verdade. É uma ferramenta útil, um instrumento de negociação para o Irã. Mas, na verdade, em termos econômicos, dentro de alguns meses a dor para a Europa, para os Estados Unidos e para o mundo vai aumentar dramaticamente. Se você perguntar qual é a diferença,
European Union diria que a quantidade de sofrimento para o Irã por causa do bloqueio de Trump é quase mínima comparada à aceleração da dor que está prestes a atingir os mercados mundiais, a menos que algo seja feito. E abrir isso. Então, se o presidente Trump quiser bancar o valentão e dizer, vou manter o controle disso até que eles cedam. Bem, há uma complicação. Ele fez uma segunda declaração esta manhã antes de começarmos, onde disse, ordenei à Marinha dos Estados Unidos que atire e mate qualquer embarcação, por menor que seja, que esteja pondo minas nas águas do Estreito de Hormuz. Não há hesitação. Além disso, nossos varredores de minas estão limpando o estreito agora. Estou aqui ordenando que essa atividade continue, mas em nível triplicado. Há alguns problemas com isso. Primeiro, não estamos mandando nenhum varredor de minas para lá porque, como você apontou, se eles entrarem naquele golfo, vão virar alvo num campo de tiro. E aparentemente houve alguns drones submarinos. Mas me disseram, por pessoas que entendem do assunto, que isso é minúsculo comparado ao que aquelas coisas podem fazer. Eles não conseguem limpar isso. E há relatos cada vez mais frequentes. O Irã, adicionalmente, não está isento do que fez no começo, mas o que eles estão fazendo agora é colocar mais minas para limitar o espaço navegável através do estreito, dando-lhes ainda mais controle e tornando quase impossível. Mesmo depois que isso acabar, para limpar tudo, segundo o jornal The Washington Post ontem, pode levar até 6 meses. Para limpar tudo isso, se o ambiente for passivo e todo mundo estiver de acordo. Então me parece que há algo embutido que vai causar faltas prolongadas, independentemente das decisões políticas. Quais são as implicações disso? Bem, como a European Union diz, mais dor. Quero dizer, vai ser bastante catastrófico para as cadeias de abastecimento em cerca de 2 a 3 semanas. Quer dizer, European Union sei que não vemos isso no momento, talvez não sintamos porque nada realmente aconteceu ainda. Mas quando você for e descobrir que não consegue abastecer seu carro, é um sinal de alerta. Não, claramente vai piorar muito. Quer dizer, tudo o que envolve minas é só mais um problema. Primeiro, não existem barcos de desminagem dos Estados Unidos e quase teriam sido afundados há muito tempo. As minas iranianas, não sou especialista militar, mas pelo que entendo, são minas controladas remotamente. Ou seja, pode-se echar uma mina ou abaixar-tela. Eles têm controle. As minas não são necessariamente colocadas por navios. Existem túneis sob o Estreito de Hormuz de onde saem torpedos de alta velocidade que podem emergir. Torpedos com baterias que podem permanecer até 4 dias no Estreito de Hormuz e depois usar inteligência artificial para escolher um alvo e destruí-lo. Portanto, primeiro, não penso... Acho que os iranianos são bastante espertos. E se eles colocaram minas, podem dizer, bem, elas podem estar em qualquer lugar. Mas isso faz parte da guerra psicológica deles. Os dois lados fazem isso. Por isso não creio que vá durar muito tempo. Mas, quero dizer, olho para o outro lado da equação. E os países do Golfo, eles não estão fazendo sair nenhum de seus navios no momento. Em parte porque, segundo os protocolos iranianos, são classificados como adversários por fornecerem, por assim dizer, instalações e apoio às bases dos Estados Unidos em seus territórios ou sheikados. Portanto, são adversários. E são todos esses outros elementos, hélio, nitrogênio, ureia para fertilizantes, gálio, esses itens especiais que deixam de passar pelo Estreito de Hormuz e que acabarão por romper as cadeias de abastecimento. Portanto, quer dizer, do ponto de vista iraniano, imagino que não o exprimem nesses termos. Sou a European Union que digo isso. Mas, na verdade, parece mais que Trump está atirando no próprio pé com esse chamado bloqueio do bloqueio, porque o que está sendo bloqueado, mais do que tudo, são, como a European Union disse, navios de outras nações, petroleiros e linhas de abastecimento. Os navios iranianos,
estão conseguindo passar. Exatamente em que termos? Como disse no começo, não sei se simplesmente não há navios navais americanos suficientes, mas os navios navais americanos estão recuados, porque não querem enfrentar um míssil antinavio se chegarem muito perto. Então não sei se eles conseguem passar pelos corredores ou se os capitães navais também não querem se aproximar, porque não querem acabar no fundo do mar.